Vamos falar de um desafio que, olha, está cada vez mais presente no nosso dia a dia, especialmente na educação. A convivência de várias gerações diferentes no mesmo lugar. E mais importante, como a gente pode transformar isso em uma força incrível para inovar. Pois é, o ponto de partida é esse aqui. É a primeira vez na história que isso acontece. A gente está falando de gente que começou a carreira com máquina de escrever, trabalhando junto com uma galera que já nasceu com o celular na mão. É essa a realidade que a gente vai explorar agora. E para entender esse cenário, tem um conceito que é chave: o mosaico geracional. Pensa nisso como se fosse, sei lá, uma colcha de retalhos, bem rica. Cada geração é um pedaço de tecido com uma cor, uma textura diferente. O desafio e também a beleza da coisa é costurar tudo isso para criar algo único e muito mais forte. Então tá, mas quem exatamente faz parte desse mosaico nas nossas escolas? Vamos dar uma olhada nos perfis. A gente tem basicamente 4 mentalidades bem diferentes convivendo. Temos os veteranos, os baby boomers, com um domínio de conteúdo que é impressionante. Aí vem a geração X, que está ali no meio campo, fazendo a ponte entre o analógico e o digital. Depois os millennials, que já nasceram na lógica da colaboração, do trabalho em rede. E por fim, a geração Z, super visual, criativa e muito ligada em inclusão. Claro que essas diferenças, se não forem bem cuidadas, podem gerar faísca, mas o potencial de colaboração aqui é gigantesco. E é justamente essa faísca que cria o nosso principal problema, um verdadeiro abismo que acaba separando a experiência da inovação. Olha só que interessante. De um lado, a gente tem o professor veterano, que tem uma bagagem, uma sabedoria prática imensa. Sabe lidar com a sala de aula, tem uma profundidade teórica. Do outro lado, chega o novato, com uma fluência digital absurda, trazendo um monte de metodologia nova. O problema é que esses dois mundos, que são valiosíssimos, muitas vezes não conversam. Cada um fica no seu canto, em silos isolados. E o que impede essa conversa? São barreiras que a gente não vê, mas que são muito poderosas. É o preconceito com a idade, que afeta tanto os mais velhos quanto os mais novos. É o medo que o professor veterano tem de repente se tornar obsoleto. E é também a insegurança do professor mais jovem, que muitas vezes se sente uma fraude, a tal da síndrome do impostor. São esses muros que a gente precisa derrubar. E se alguém acha que isso é só papo, olha esse número. Ignorar esse abismo tem um custo real, viu? Escolas que criam programas de mentoria para integrar essas gerações chegam a ter uma retenção de novos professores 40% maior. 40%. É um número que grita para a gente o quanto esse assunto é urgente. Ok, o problema está claro. Mas e a solução? Vamos ver agora a proposta que a nossa análise traz. Uma ponte, e uma ponte bem diferente para conectar esses dois mundos. A sacada aqui é de uma simplicidade genial. A ideia de mentoria não é mais aquela via de mão única, sabe? O mais velho ensinando o mais novo. Não. Aqui ela vira uma troca, uma relação dinâmica, onde o talento novo também tem muito a ensinar, principalmente sobre o mundo digital, sobre as novas linguagens. E essa ideia se traduz perfeitamente nessa fórmula. A força da escola, a eficácia coletiva, é a soma da experiência do veterano com a inovação do novato. Só que tem um detalhe. Tudo isso é multiplicado por um fator essencial, que é a confiança, a segurança psicológica. Porque sem confiança, não adianta ter os maiores talentos do mundo. O resultado dessa equação vai ser sempre 0. Legal na teoria, né? Mas como é que a gente tira essa ideia do papel? Vamos para a parte prática, ver como essa construção acontece passo a passo. O plano é muito bem estruturado. Tem 4 fases. Primeiro, é feito um mapeamento, quase um raio-x, para entender os pontos fortes e o que cada um precisa desenvolver. Depois, um pareamento estratégico, juntando duplas que têm afinidade. A seguir, eles começam os ciclos de codocência, onde um assiste a aula do outro, dá feedback, e, por fim, o gran finale. Eles têm que criar juntos um produto pedagógico, algo que una o melhor dos dois mundos. E quando esse plano entra em ação, os resultados são transformadores. Vamos ver os ganhos diretos que essa sinergia toda gera. Pensa na cena, dentro da sala de aula. A gente junta a sabedoria de um veterano para mediar conflitos com as ferramentas de gamificação que o talento novo traz. O resultado é um ambiente de aprendizado muito mais engajado, mais harmonioso, mais eficaz no fim das contas. E não para na sala de aula. Isso vai para o currículo também. A profundidade teórica do veterano se une com a habilidade do novato de selecionar recursos digitais, de criar conteúdo em vídeo, em podcast. O currículo fica mais completo, mais moderno e muito mais acessível para todo tipo de aluno. E aqui está a grande virada de chave.
A tecnologia, que muitas vezes é vista como o grande divisor de águas entre as gerações, nesse modelo, ela vira a principal ferramenta de união. Ela é a ponte que conecta a sabedoria de um com a fluência digital do outro. E dessa conexão nasce algo completamente novo e muito poderoso. Para a gente fechar, fica essa reflexão. Talvez, ao construir essas pontes entre as gerações, a escola não esteja só melhorando seus processos ou retendo talentos. Talvez, no fim do dia, ela esteja ensinando a sua lição mais importante de todas, a de que o verdadeiro aprendizado acontece na troca, no respeito e na nossa capacidade de aprender com quem é diferente da gente.